Em nosso estudo de hoje, lição 58 do livro Encontro Marcado. Perseverarás. Persistirás no bem, ainda mesmo que ouças prodígios acerca dos que se laurearam fora dele. Perseverarás. Ainda mesmo que os amigos mais estimáveis te convidem a abandoná-lo sob o pretexto de que pode ser bom, simplesmente não fazendo mal, perseverarás. Os que se resguardam na construção da felicidade de todos são aqueles que encontram o próprio destino. Cedo reconhecem que o homem nasce para ser útil e procuram esquecer-se. Registram a lamentação dos que afirmam ser o mundo uma represa de lágrimas e esforçam-se para que a humanidade compreenda a Terra como sendo também uma casa de Deus bafejada de sol. Assinalam a voz dos que borboleteiam no campo das sensações, asseverando que a existência é apenas o dia que passa, e prosseguem jungidos ao arado do serviço, na certeza de que estão edificando para agora e para o futuro. E porque resistem a seduções e tentações, fazem-se alvo das arremetidas de todos aqueles que abafaram a consciência no lado negativo das convenções humanas, enceguecidos de vaidade ou atolados no visgo dos interesses pessoais. Transfiguram-se desde então em ponto de mira para a saraivada de injúrias com que se lhes pretende barrar o pensamento em marcha renovadora ou paralisar as mãos do curso das boas obras. Agiganta-se-lhes, porém, a fé sobre o impacto da perseguição injustificada ou do ódio gratuito e trabalham mais, com mais acentuado valor. Compadecem-se dos caluniadores, endereçando-lhes o benefício da oração, porque sabem separá-los da calúnia, como se apartam um enfermo do processo infeccioso que lhe corrompe as energias. Toleram pacientemente os ofensores, porquanto jazem convencidos de que a ofensa é fruto da ignorância, ou mais propriamente da ausência de luz espiritual, e ninguém pode condenar o viajante que se arroja no pântano quando caminha sobre as trevas. Perseverarás no bem, acima de todas as circunstâncias. Sobrenadarás o dilúvio de sombras, fiel ao raio de luz que te aponta o rumo certo. Ainda mesmo de alma relegada à solidão, persistirás no bem, recordando Jesus que esteve sozinho ao proclamar-lhe a grandeza sobre o triunfo aparente do mal, ensinando-nos a cada um que venceremos realmente o mal tão somente quando, em cada tarefa que abraçarmos, tivermos a precisa coragem de perseverar no bem até o fim. Pois é, a lição de hoje do Emmanuel vem nos convidando à perseverança. E é interessante que, num primeiro momento, você é convidado a tomar o primeiro passo, dar o primeiro passo, de começar a fazer alguma coisa de maneira desinteressada, sem esperar retorno algum, apenas para proporcionar a felicidade, o alívio de alguém que esteja perto da gente. Mas daqui a pouco, com o tempo, você começa a sentir uma energia tão boa fazendo isso, que você começa a querer buscar com mais frequência estar em contato com essa energia. Só que o Emmanuel, para trazer uma lição como essa, é porque ele fala aqui, tem um momento da lição que ele fala que conforme você... porque resistem às seduções e tentações, a gente se torna alvo das arremetidas de todos aqueles que abafaram a consciência, que estão do lado negativo das convenções humanas, que ficaram cegos pela vaidade ou então estão aí no visgo dos interesses pessoais. Então, olha o que acontece, né? Pelo simples fato de você começar a abandonar algumas tarefas, alguns comportamentos que são comuns de todos, e dedicar a sua vida a fazer alguma coisa, com o tempo a pessoa fica olhando e daqui a pouco vai vir sempre a sequência, pelo menos, a gente percebe que ela se repete muito. Num primeiro lugar, os convites, as tentações querendo puxar a gente para não deixar a gente tomar iniciativa de caminho que vai fazer com que a gente progrida. Em primeiro lugar, isso. Se você persiste um pouquinho e começam a vir aquelas críticas do tipo: você está achando que ele é perfeito? Olha os defeitos dele. Quer entregar os defeitos nossos como se alguém aqui na Terra fosse perfeito, né? Não existe perfeição aqui na Terra, mas todos nós, sem exceção, temos os nossos calcanhares de Aquiles, os nossos telhados de vidro,
enfim. E procura-se colocar aquilo em evidência para que a pessoa desanime e retorne de novo, deixa de dar aquele passo, volta tudo para o início. E o Emmanuel vai colocando aqui para a gente que a perseverança, conforme a gente continua o nosso trabalho, né, aí que a gente vai começar a perceber e até mesmo a gente vai virar mira de saraivada de injúrias, o que pretende barrar o pensamento, mas o impacto da perseguição injustificada ou do ódio gratuito. E o Emmanuel vem logo em seguida pedindo para que a gente se compadeça dos caluniadores, endereçando-lhes o benefício da oração. Porque no primeiro momento a gente ainda traz aí do nosso instinto de conservação muito aguçado, e quando a gente recebe as críticas, a gente quer responder na mesma moeda, a gente quer tomar o mesmo comportamento que a gente tomou aí durante muitos e muitos anos de existência física, até anteriores a esse corpo físico aqui, mas desde o simples ignorante até hoje. E aí o que acontece? O Emmanuel pede para a gente que a gente possa estar se compadecendo deles e endereçando-lhes o benefício da oração, e que a gente se convença de que a ofensa é fruto da ignorância ou ausência de luz espiritual, e ninguém pode condenar um viajante que caminha dentro do pântano, está caminhando sobre as trevas. Quer dizer, o Emmanuel coloca uma frase, porque quando a gente vê o Emmanuel falando sobre isso e a gente sente que com a gente foi parecido o processo, está sendo parecido, e quando a gente sente com outras pessoas queridas que são trabalhadores que o processo é o mesmo, quando a gente sente que até os grandes missionários, Bezerra de Menezes, Jesus Gonçalves, Chico Xavier, Eurípides Bassanufo, passaram pelo mesmo processo, a gente fica, então é uma coisa comum aqui na Terra. Todo mundo que passar pela Terra vai viver isso. Um dia vai acender a luz, quando acender a luz em si mesmo, descobrindo o seguinte: você só acende a luz quando você começa a deixar os seus interesses de lado e promover a felicidade dos outros que estão aqui com a gente. Aí, engraçado, aí os outros começam a se preocupar com a gente também e começam a trabalhar, né, dentro da ideia de solidariedade. Mas a gente traz adversários. A gente, nessa própria encarnação, a gente fez alguns adversários ao longo do tempo. Alguns adversários até gratuitos, outros não, outros que a gente prejudicou de alguma maneira mesmo. Imagina no passado, é só agora que a gente está começando a acordar para a doutrina espírita, para acordar para a imortalidade da alma, para acordar para o Evangelho de Jesus. Será que nas encarnações passadas a gente teve acesso ao Evangelho de Jesus como a gente está tendo agora? Eu acho muito difícil, acredito realmente, sinceramente que não. Quando eu olho para trás, por exemplo, a nível de Brasil, e a gente vê que no início do século passado as pessoas não tinham Bíblia em casa, não tinham acesso ao Evangelho, e quando iam à igreja, ouviam missas em latim, saíam dali sem entender nada, saíam dali só pedindo bênçãos, pedindo orações para o padre, para os meus membros eclesiásticos que estavam ali. Então, agora não, agora a gente está tendo essa luz, que a gente começa a ler de maneira muito tímida e buscar ainda como objetivo maior da nossa vida, e a gente vai encontrar esses adversários. Uma vez eu ouvi de um amigo também que, quando você chega no verão, nas grandes metrópoles aqui do Brasil, quando se acende a luz, aparece um monte de insetos ao redor da luz, porque a luz atrai esses insetos. Essa comparação foi muito boa, mas nem assim a luz deixou de aquecer a todos eles. Então, essa que é a ideia da gente. Então ele bota: perseverarás no bem acima de todas as circunstâncias, sobrenadarás o dilúvio de sombras, que a gente faz parte um pouco da sombra, a gente está tentando sobreviver, que é um naufrágio, né? E depois ele fala ainda mesmo de alma relegada à solidão, que vai acontecer também. Muitas pessoas abandonam a gente porque ainda preferem as festas, as comemorações, as noites regadas, as bebidas alcoólicas, enfim. Então persistirás no bem, recordando Jesus que esteve sozinho ao proclamar-lhe a grandeza sobre o triunfo aparente do mal, ensinando a cada um que venceremos realmente o mal, tão somente em cada tarefa que abraçarmos, quando a gente tiver coragem de perseverar no bem até o fim.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.